tema é: são bênçãos verdadeiras. Porque muitas vezes, diferente de nós nos lamentarmos e diferente de nós se depararmos com as provações e nós reclamarmos e falar: poxa vida, está difícil a situação, essa semana foi complicada, esse mês está difícil, olha, eu não estou passando por coisas legais não, viu? Você não sabe como que está a minha vida financeira, você não sabe como está a minha vida na minha casa, você não sabe como que é meu marido, como que é minha esposa, como que é meu patrão. E diferente de nós não lamentarmos, muitas vezes, as provações são oportunidades para nós assumirmos e nós nos realinharmos à nossa vida espiritual. Assim como Adão e Eva não passaram pela prova, Deus dá uma instrução, Deus dá uma ordenança esperando que eles passassem por isso. Não come dessa árvore e come de qualquer outra árvore. E diga-se de passagem, uma instrução até fácil de passar em alguns aspectos. E eles não passando pela prova, eles começam a não assumir os seus erros. E o primeiro a não assumir o erro é o próprio homem, quando ele fala: foi a sua mulher a que você me deu a culpada de tudo isso. E a mulher também, diferentemente de assumir o seu erro, de não ter passado na prova, e de como ela poderia se autoexaminar e ela entender que Jesus existe, que Jesus sempre existiu e que ele profetizou que ele viria após o pecado do homem e que ele colocaria inimizade entre a própria descendência de Eva e que ele pisaria agora na cabeça dessa serpente e que ela poderia ser redimida agora nessa profecia que viria e assumir todo o seu erro e falar: eu não passei na prova. Ela coloca: a culpa foi da serpente. E o aspecto e a visão que eu quero trazer para nós hoje é como que nós encaramos essas provas do dia a dia e nós transformamos essas provas em bênçãos verdadeiras. Como que nós temos muitas vezes capacidade de pegar a prova e transformar num grande lamento, num grande problema, uma grande dificuldade, como nós também temos a mesma oportunidade de transformarmos essas provas em bênçãos verdadeiras, grandes bênçãos. E você tem a capacidade de pegar essas provas e você, somente você, tem a capacidade de transformar isso em bênção. Porque, diferente de talvez de não assumir, muitas vezes nós não importamos. Muitas vezes Deus nos prova, Deus nos mostra, Deus dá uma chacoalhada na gente, dá uma apertada e muitas vezes a gente continua insensível, assim como o próprio Caim, que nós estudamos no domingo passado. Deus pediu para sacrificar do jeito, eu levo do meu jeito. Eu levo o sacrifício do jeito que eu quero. Deus pediu sangue, Deus pediu uma vida, Deus pediu o couro de um animal. Eu levo o sacrifício do jeito que eu quero. Eu levo as minhas frutas, o melhor da terra, o que eu posso fazer com a minha mão. E quando eu sou provado, e Deus não se agrada do sacrifício de Caim, mas se agrada de Abel, muitas vezes, a gente às vezes, ao invés de nós repensarmos o como que nós estamos adorando a Deus, como que nós estamos vivendo a nossa vida, ao invés de nós analisarmos e mudarmos o nosso caminho, nós perdemos a sensibilidade. Acaso eu sou dono, eu sou tutor do meu irmão, e nós preferimos afogar, nós preferimos sair da situação, eliminar a situação da nossa vida, do que nós abrirmos os olhos para os nossos erros. Assim como Caim fez. Ele preferiu matar o irmão dele, ele preferiu eliminar a prova, as dificuldades, ao passo que ele poderia pensar e falar: o que eu devo fazer para melhorar? Deus me deu os parâmetros, ele falou que eu estava errado, e ele falou que esperava de mim, mas muitas vezes a gente não quer, a gente perde a sensibilidade, e muitas vezes a gente se afasta do erro, a gente não quer ouvir, a gente não quer acreditar, e muitas vezes são através das provações que nós passamos, que nós temos a oportunidade de nós enxergarmos os nossos erros. Nós enxergarmos que algumas coisas que nós fazemos talvez não são certas, coisas que talvez a gente nem percebe. E Deus dá essas oportunidades e dá essas provações para nós vermos as provas que nós não estamos passando, as matérias talvez que a gente esteja com dificuldade. Talvez eu esteja ruim em português, mas talvez eu não esteja tão bom em matemática.
esteja bem na relação financeira, como eu glorifico a Deus no meu casamento, mas talvez eu não esteja tão bem na minha situação profissional, como eu lido com as situações profissionais, com o meu patrão, com meus amigos de trabalho, com a diligência, como eu faço bem feito as coisas. E talvez seja uma dificuldade da minha vida. Talvez eu me lido bem com assuntos profissionais, mas talvez eu não lido tão bem com os assuntos ministeriais da igreja. Como eu ser submisso às lideranças, como eu servir com alegria, como eu me dedicar e ser abundante na obra de Deus, e por aí vai. E Deus vai dando as oportunidades. Deus muitas vezes permite perseguições para que através dessas provas nós possamos enxergar aonde de fato eu posso melhorar. E até que ponto as coisas ruins são realmente ruins. Até que ponto uma doença, até que ponto uma perseguição, até que ponto um prejuízo financeiro, uma dificuldade financeira, até que ponto os problemas da vida, as perseguições e as provações são ruins. Até que ponto isso é ruim? Ou talvez isso não seja a melhor coisa das nossas vidas. Se de fato isso glorifica a Deus. Assim como o pastor disse, eu dei esse exemplo de manhã, e nessa mesma igreja o pastor compartilhou, hoje eu não quero compartilhar uma bênção. O filho do pastor fulano de tal foi preso porque ele estava envolvido com drogas. E graças a Deus por isso. E muitas vezes a gente se lamenta, poxa, deu um problema, eu perdi o trabalho, deu um problema na minha família, deu um problema com a minha esposa, deu um problema na igreja. Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso ser bênção? Porque as bênçãos são circunstâncias que Deus dá através das nossas vidas para nós glorificarmos mais a Deus. Isso é bênção. A bênção são circunstâncias que Deus dá através das nossas vidas para que Deus seja glorificado, inclusive dificuldades, inclusive provações. O problema é como que nós estamos enxergando isso. O problema é que muitas vezes, como que nós estamos enxergando essas circunstâncias? Se é para a glória de Deus ou se é para a minha glória. Porque se nós estamos enxergando essas circunstâncias para atender os meus objetivos e atender os meus desejos, possivelmente essas provações serão ruins. Essas circunstâncias não serão legais. Mas quando nós enxergamos que tudo é para a glória de Deus, todas as circunstâncias servem para glorificar a Deus, inclusive as ruins, inclusive as perseguições, inclusive os problemas financeiros, inclusive os problemas conjugais. A diferença é como você vai encarar isso. Se você assumirá onde você pode ser melhor para Deus, onde Deus pode ser mais glorificado, ou se lamentar porque algum desejo do seu coração não está sendo satisfeito. Talvez o problema das nossas vidas é justamente isso. A nossa dificuldade de transformar bênçãos verdadeiras é simplesmente nós ajustarmos a visão. Se isso que nós estamos vivendo, tudo para a nossa vida, é para o nosso desejo, ou se de fato tudo que eu tenho na minha vida é para a glória de Deus. E muitas vezes a prova serve para justamente Deus falar um pouco para isso. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Essa dificuldade aí, esse problema aí, essa dor aí, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Muitas vezes essas provas é Deus falando, é para você olhar um pouco para mim. E é onde você pode melhorar, e é onde você pode aprimorar para dar mais glórias para Deus, muitas vezes nessa área da vida que muitas vezes nós estamos sendo provados. Por isso que o tema dessa noite são bênçãos verdadeiras, pois tudo redunda em glórias para Deus. Tudo na vida resulta em glórias para Deus. Tudo. Assim como diz no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, o apóstolo Pedro ele fala muito bem sobre isso. Sobre que tudo é para glórias de Deus. E muitas vezes isso parece ser natural, mas é uma tentação. É uma dificuldade que nós temos. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1, ele diz no versículo 6 exatamente isso.
Mas eu quero convidar você para a gente ler a partir do versículo 3, para a gente entrar um pouco no contexto da história. E o apóstolo Pedro, no livro da 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3, ele fala um pouco sobre isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba como que ele já começa, bendito. E ele vai dizer por que Deus é bendito. Ou seja, está falando de bênçãos. As bênçãos é voltado para Deus. As bênçãos é bendizer a Deus. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus, porque Ele fez isso, que Ele nos regenerou, e essa regeneração por uma vida esperança foi feita na cruz. O que Pedro está falando, bendito seja Deus pela morte dele na cruz, que nos permitiu regenerar. E por si só, isso já é um motivo de nós bendizermos a Deus. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o que o apóstolo Pedro está falando é justamente isso, que tudo é para a glória de Deus. E ele já começa a bendizer a Deus, bendito seja o nosso Senhor Deus, que nos regenerou para uma esperança incorruptível. E isso Deus fez na cruz, e isso já é um fato nas nossas vidas. Nós já temos exemplos, nós já temos motivos de sobra para nós bendizermos a Deus. Nós já temos exemplos abundantes na nossa vida, para todo momento nós temos motivos de alegria. Esses motivos são de sobra, assim, abundantemente, para nós chegarmos nesse ponto de nós exultarmos. O que Pedro está falando no versículo 6, nisso exultais, Luana, significa, o que Pedro está falando para você, é que isso, a fato, bendito o Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou pela cruz, por Ele morrer na cruz, Ele te deu a oportunidade de você ter uma esperança incorruptível, onde você não vai viver eternamente em um corpo corruptível, e você vai ter a oportunidade de ser transformado. Isso é um motivo de se exultar. Se você entender o significado da palavra exultar, ela é derivada do grego exaltar, que significa saltar, que significa justamente saltar de alegria. O que Pedro está querendo dizer para a gente é que você tem um motivo para pular de alegria. Você tem um motivo exagerado de bênçãos, que foi a cruz de Cristo. O fato de Cristo ter morrido na cruz e Ele ter te salvado é motivo de grande alegria, que está reservado para você. Está reservado para você. Está guardadinho para você. Ninguém tira. Se nós entendermos o que Cristo fez para a gente e que isso está reservado, Pedro está falando, nisso exultais. Só que isso vai se revelar no último tempo. Talvez essa esperança, ela vai se revelar um pouquinho mais para frente. Ela não se revela hoje, ela não se revela agora, ela está para se revelar no último tempo. Porém, Pedro está falando, nisso exultais. Nisso você tem motivo de você pular de alegria. Você pula de alegria por isso que aconteceu na sua vida. Você tem esse motivo de se exultar. Por si só, você tem grandes motivos de alegria. Só que ele continua, nisso exultais, no versículo 6, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está falando, você tem motivo grande de pular de alegria, mesmo que esse tempo seja necessário, que por algum momento você seja contristado. O que Pedro está falando, Carla Canuto, você tem motivo de sobra para você pular de alegria. Você tem uma alegria exagerada na sua vida, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi salvo. Nisso você tem motivo de pular de alegria, de sorrir, de amar a Deus e de bendizer a Deus, mesmo que você passe por momentos tristes, mesmo que, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que Pedro está falando, que você já tem motivo de saltar de alegria, de pular de alegria. Por isso, Sassá, muitas vezes essa igreja ela cobra: irmãos, cadê a nossa alegria? Cadê o sorriso? Sassá, canta com alegria. Cadê o sorriso de nós cantarmos? Conforme eu fui lá na igreja de Belém, eu lembrei da Linda cantando com aquele sorriso. E a gente tem que ter esse sorriso. É um motivo de grande alegria de a gente pular, a gente lembrar da salvação, mesmo que eu passe por dificuldades, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado, mesmo se as provações vierem, mesmo se o meu marido não é o que eu esperava, mesmo se a minha mulher não me respeita, mesmo se o meu patrão não cuida muito bem de mim, mesmo se eu tenho perseguição na igreja, mesmo se no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados, mas nisso os resultais por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muitas vezes a nossa fé tem que ser confirmada. Muitas vezes a nossa fé, você sabe o que é fé? É o que você acredita. Muitas vezes o que você acredita, você dá a chave. Vamos ver se a Clarice acredita, é isso mesmo. Vamos ver. Vamos provar. Anjos, vamos fazer uma avaliação para a Igreja Batista do Centro de Garça. Vamos ver se a fé da Batista do Centro de Garça está boa. Vamos ver se o que eles acreditam, fé que a Maria Rodrigues acredita, é verdade. Vamos ver se as ações da Gabriela Rodrigues versus as práticas da Gabriela Rodrigues, vamos ver o que se ela acredita resulta nas práticas dela. Vamos dar uma prova prática para ela. Aí coloca na motinha, né? Vamos ver se a pessoa está andando na motinha certinha, vamos ver se a pessoa faz a rampa certinha. Passou na prova até aqui, ó, certificação de habilitação, pode dirigir. Pode andar, está certificado. A prova da sua carta de habilitação. Às vezes Deus faz isso com a gente. Vamos ver se o que a pessoa acredita, ela realmente vive. Muito mais preciosa do que ouro perecível. É isso que importa. É isso que faz a diferença. Não tem a ver as provações, não tem a ver as dificuldades, mas tem a ver como você se autoexamina através das provações e você enxergar o quanto você pode melhorar. Isso não tem preço. Você se colocar diante das dificuldades e localizar o quanto que nós estamos errados e o quanto nós podemos melhorar, isso não tem preço. Isso é uma coisa muito grande. Isso é um presente que Deus dá para a gente. Muitas vezes as provações são as melhores coisas que Deus dá para uma igreja. Presente que Ele deu para a igreja de Jerusalém. A perseguição, o evangelho espalhou. Às vezes a dificuldade financeira, obrigado Deus por essa dificuldade, obrigado que eu era desorganizado em Deus, e eu era presunçoso, eu era soberbo, eu nem sabia que os recursos que o Senhor me dava era para eu gerir para a glória do Senhor. Deus, obrigado por um marido difícil que o Senhor me deu, que muitas vezes é uma bênção. Às vezes a gente pega o que é bom, um marido que quer disciplinar, que quer direcionar, que quer cuidar, que quer ir na frente, que quer dar o peito na frente da família. Muitas vezes as mulheres se transformam isso em maldições. Isso é uma bênção. Muitas vezes Deus te dá um patrão difícil, um irmão difícil, te dá situações difíceis para você se localizar e falar: a verdade, Deus, eu não vivia para o Senhor, eu não vivia para a glória de Deus. Agora eu entendi como que eu tenho que viver, como que eu tenho que ser certinho, como eu não posso roubar dentro da igreja, como que
que eu não posso adulterar dentro da igreja, como que eu tenho que obedecer os líderes dentro da igreja, como que eu tenho que amar a palavra dentro da igreja, como que a igreja não é para a minha glória, mas é para a glória do Senhor, e que todos nós somos ferramentas bem ajustáveis, juntas e ligaduras para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, por o Senhor ter mostrado para a gente, o Senhor é muito bom. Isso não tem preço. Enxergar tudo isso não tem preço na sua vida. E aí ele continua, mesmo apurada por fogo. Muitas vezes, aquelas adversidades apuradas pelo fogo, as adversidades é para deixar aquele diamante bruto mais bonito. Aí tem que passar pelo fogo. É justamente as provas que vão colocar as nossas crenças, o que nós acreditamos, a nossa fé, em consonância com as nossas atitudes. São as provações. E muitas vezes isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. É a oportunidade para nós nos tornarmos cada vez melhor para Jesus. Não o que o Evangelho hoje está dizendo aí, por aí, seu Reinaldo, para você se tornar cada vez melhor para você mesmo, para você ter mais resultados, para você se destravar, para você usar o Evangelho como ferramentas, para você ser o melhor comunicador, o melhor empresário, o maior organizador, que naturalmente você vai gerir melhor as suas riquezas e você vai ser melhor para você. Mas o Evangelho consiste em oportunidades para você ser melhor a cada dia para a glória de Deus, aonde apurada por fogo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho significa isso, que todas as circunstâncias levam para nós sermos melhores para Deus. E Salmo 25, ele fala um pouco disso. Salmo capítulo 25, o salmista, ele deseja isso, e ele sabe quanto que isso é bom. No livro de Salmo capítulo 25, no versículo 10, ele diz justamente isso. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 8. Salmo 25, versículo 8, ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta os caminhos para os pecadores. Olha só o que Deus faz na nossa vida. Deus é bom porque Ele nos mostra as veredas, Ele mostra os caminhos que nós devemos seguir, e muitas vezes Ele nos mostra através de provações. Muitas vezes nós estamos pegando caminhos errados, muitas vezes nós achamos que nós estamos certos e Deus permite uma provação. E bom e reto, o salmista ele diz isso, por isso aponta os caminhos aos pecadores. Olha o que ele está falando. Ele não é bom Deus não é bom e reto porque Ele nos mostra os caminhos. Ele é bom e reto porque Ele mostra os caminhos aos pecadores. E nós devemos entender que nós somos pecadores, cheios de erros todo dia. Todo dia nós erramos, todo dia nós produzimos um monte de ídolos nos nossos corações. O nosso coração é uma fábrica de ídolo, ele é uma fábrica de religiosidade. O homem ele sempre quer ser religioso, ele sempre quer agradar a Deus do jeito que ele acha que tem que se agradar. Assim que o próprio Adão e Eva acabou de pecar, ele começa a adorar a Deus e a tampar a sua nudez do jeito que ele acha que tem que tampar. Ele pega folhas de bananeiras e Deus, não, é sangue, agora é sacrifício. E agora você é o sacrifício. E bendito Deus quando Ele nos mostra o caminho para nós termos o sacrifício correto para Deus. De uma forma racional, nós através das provações, nós analisarmos, Deus, aonde é o caminho melhor que o Senhor quer que eu ande? Por isso, é uma coisa boa, bom e reto é o Senhor a todo momento. Bendito o Senhor nosso Jesus Cristo por ter nos regenerado, nisso exultarmos, mesmo que por breve seja necessário, seja contristados, para Ele nos mostrar o caminho. Graças a Deus por isso. Ele guia os humildes na justiça, versículo 9, e ensina os mansos o seu caminho. Versículo 10: todas
as veredas do Senhor são misericórdias e vereda para os que guardam a sua aliança, ou seja, todos os caminhos de Deus, todas as provações, todas as circunstâncias que vêm na nossa vida estão no controle de Deus. Basta você perguntar: Deus, para que é isso? É para eu ajustar a bússola? A bússola está desajustada? Eu estou indo muito para o leste, eu tenho que voltar um pouco para o oeste, eu tenho que acertar o caminho, nem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e ser forte e corajoso. Muitas vezes as provações é isso, é treino. Precisa ser um pouco forte, precisa ser um pouco corajoso. Vamos treinar esse povo para ser um pouco corajoso. Vamos treinar esse povo para não sair um pouco para a esquerda nem para a direita, mas para alinhar um pouco esse caminho, para a gente se autoexaminar. Isso é bom muitas vezes, desde que nós estivermos olhando para a glória de Deus. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para os que guardam a sua aliança, ou seja, para aqueles que querem viver através do que Deus prometeu, do que Deus nos prometeu para o futuro, assim como o apóstolo Pedro diz, a herança incorruptível que está reservada nos últimos dias. Isso, todas as veredas são retas para quem está pensando nessa aliança, para quem fez essa aliança com Deus. Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, eu entendi o que o Senhor fez, o que o Senhor há de fazer, por isso eu estou até me batizando para avisar para todo mundo que eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. E para quem fez essa aliança com Deus, todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que são grandes. Está vendo, irmãos? Está vendo que tem a ver com o pecado? Está vendo que o salmista, ele está bem dizendo a Deus, bom e reto a Deus, que nos endireita no caminho para aqueles que guardam a aliança, porque de fato, Deus, eu sou pecador, e muitas vezes Deus nos endireitar no nosso caminho através das provações são a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. E muitas vezes nós devemos agradecer: pastor, eu quero orar, que está acontecendo um momento ruim, estou com dificuldade financeira, estou com doença ali. Muitas vezes a gente tem que falar: Deus, obrigado por essas dificuldades, porque se não fosse elas, eu não teria visto o quanto que eu estava errado. Obrigado por a perseguição, Deus, muito obrigado. Muitas vezes a gente pede: Deus, esmaga os meus inimigos, né? Esmaga, tira esses inimigos, essas perseguições. Deus, faz justiça. Muitas vezes a nossa oração deveria ser: Deus, obrigado pela perseguição, porque eu não tinha pensado o quanto que eu não estava vivendo para o Senhor. É isso que nós devemos fazer. O problema é que muitas vezes nós nem percebemos o quanto que nós erramos. O problema é que muitas vezes nós nem sabemos que nós estamos errados. Muitas vezes nós, na correria, na atividade, vem para a igreja, toma banho, vem domingo de manhã, volta, come, já à noite eu já volto, tomo banho, e eu trabalho no ministério, tenho que chegar mais cedo, e vim, preparo, e volto, e já vou trabalhar, quarta-feira já venho, correndo do serviço, do culto de oração, já chego em casa, já vou dormir, daqui a pouco é quinta, sexta, sábado, outro ministério, e passo e já vou dormir, e nessa correria a gente nem sequer sabemos o quanto que nós muitas vezes estamos errando em várias áreas. A gente nem percebe muitas vezes que a gente está errando no trabalho, às vezes a gente nem percebe que a gente está errando com o marido, a gente às vezes nem percebe que a gente está errando com a esposa, e aí a gente vai vivendo, e é o que o salmista também diz agora no Salmo 19. O salmista, ele agradece as provações, as dificuldades, e ele olha com uma visão diferente. Salmo 19, no versículo 8, ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só a satisfação do salmista em entender que os preceitos do Senhor, ou seja, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. E o que nós devemos nos alegrar muitas vezes não é com a prova. O que nós devemos, aliás, não nos lamentarmos, não é se lamentar com a prova, não é se lamentar com as dificuldades, mas é se alegrar o que essas circunstâncias
circunstâncias fazem com que a gente entenda que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É você descobrir, poxa vida, eu estava errando, eu estava aqui, ó, na minha fuça, e eu estava errando, e agora Deus me fez enxergar quanto que eu estava errado, quanto que eu mudei. Olha para trás, o quanto que você mudou na sua vida, na sua forma de pensar, no seu comportamento, como que você era na sua adolescência, como que você era sem Deus, como você é com Deus, como que você era no ano passado e quanto que você aprendeu nesse ano. Muitas vezes através de peia, muitas vezes através de dificuldades, muitas vezes através de perseguição. Mas olha para você, olha só o quanto Deus te amadureceu e você tem a oportunidade de falar: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha só quanto que muitas vezes você tem avançado em relacionamento com Deus. Isso é muito bom, é motivo de grande alegria e muitas vezes através de provações isso. Por isso é muito bom. Ele continua no versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são justos, são de mais desejáveis do que ouro puro. E aí ele crava no versículo 12, olha só: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que não me são, absolve-me das que me são ocultas. Quem há de discernir? Quem há de discernir as faltas? E absolve-me, Deus, das que me são ocultas. Muitas vezes o nosso pedido, Deus, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que eu estou cometendo, Deus. Porque, irmãos, saibam, nós cometemos pecados. Irmãos, saibam, nós sempre temos o que melhorar. Nós sempre temos alguma coisa que nós estamos falhando. Nós sempre temos alguma tentação, algo que nós possamos entregar mais para Deus. E o salmista tem essa visão. Ele sabe que a vida dele se resume num propósito em glorificar a Deus. E por isso que a ânsia do coração dele é: Deus, se eu pudesse saber de todos os meus erros, já me absolve, Deus, dos erros que eu vou ainda cometer. Saiba, irmãos, você vai cometer erros. Saiba, irmãos, tem coisa que você pode melhorar. Saiba, irmãos, tem coisas que nós podemos melhorar todo dia, toda hora. E muitas vezes Deus prova. Muitas vezes Deus: irmãos, eu vou te dar uma provinha, só para você poder ver onde você está um pouco ruim, tá? Ó, tá vendo? Matemática aqui, ó, tá legal. Ó, português tá bom, foi 10. Mas matemática tá com 6. Biologia tá com 7. História está com 8, mas dá para chegar no 10, não dá? Mas olha a matemática como que está ruim. E muitas vezes isso é através de provas, avaliações, dificuldades. Mesmo que se necessário sejais contristados por breves provações, nisso exultais, para que a prova da sua fé produza perseverança e seja maduros e íntegros e nada faltantes. Irmãos, muitas vezes a prova é a melhor coisa que tem, pelo menos para nós enxergarmos o nosso erro. E nós temos essa posição do salmista: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Deus, das que me são ocultas. E muitas vezes é isso. O que você tem feito para ser melhor com Deus na sua vida conjugal? O que você tem feito para ser melhor nas suas finanças? Para entregar mais para Deus? O que você tem feito para ser melhor para Deus dentro da igreja? O que você tem feito para ser melhor marido? E o que você tem feito para ser melhor esposa? O que você tem feito para ser melhor irmão? O que você tem feito para ser melhor filho de Deus? Essa é a pergunta. E muitas vezes Deus vai dar provações, Deus vai dar dificuldades para nós enxergarmos os nossos erros. E a melhor coisa que nós possamos fazer é: Deus, eu reconheço o meu erro. Deus, eu reconheço que nessa área aqui eu não estou tão bom. E é justo as provações que eu estou passando. É justo as dificuldades que eu estou passando. Obrigado, Deus, por isso. Inclusive, Deus, obrigado, tá? Porque o que eu quero, Deus, é te glorificar. Não importa as provações. Importa se nós estamos ou não glorificando a Deus. E se de fato importa se você está
Por isso o mesmo salmista fala: andarei eu lamentando? Andarei eu lamentando de Deus? Eu andarei lamentando? Sendo que eu posso ter oportunidades de entender como que eu posso ser melhor para Deus. O que você pode fazer melhor para Deus? O que você faz muitas vezes capenga? Na correria, faz mal feito. Às vezes pequenas coisinhas no seu dia a dia revelam grandes coisas. Como que você lava uma louça, lava bem lavado. Como que você cuida nas ações, nas suas palavras. Como que você vai no chão da igreja. Como que você se dedica à leitura. Não, eu vou me dedicar agora a uma leitura porque eu quero realmente me dedicar. Não, eu vou virar a página. Acabei a leitura de hoje. Como? Nas pequenas coisas você pode falar: Deus, de fato é justo as dificuldades que eu passo. De fato, Senhor, é justo essas provações, porque eu não tinha visto o quanto eu tenho se tornado relaxado na leitura da sua palavra, como eu tenho me tornado relaxado como marido, como eu tenho me tornado relaxado como esposa, como eu tenho me tornado relaxado aos mandamentos do Senhor Deus. E obrigado, Deus, por o Senhor me mostrar isso, que eu não tinha visto. Por isso, as provas e as dificuldades, muitas vezes, são as melhores coisas que podem acontecer para você. Amém, irmãos? Que a gente possa, no meio da dificuldade, a gente não lamentar, a gente não xingar, a gente não se enraivecer, mas muitas vezes perguntar: Deus, quem há que possa discernir as próprias faltas? Fala isso para Deus. Deus, quem que pode descobrir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E quando Deus, através de uma aprovação, te dá uma aprovação, tenta examinar, pergunta: Deus, aonde eu posso ser melhor? Para a glória do Senhor. Oremos.